Fala galera, beleza? Bora fazer mais um vídeo de fechamento. Dia conturbado, né? S&P rompendo máxima e nosso índice novamente caindo, né? Contra a macro tendência do mundo. Não é nenhuma novidade. Deixa eu só ajeitar aqui para nós. Como pediram para mudar a tela para preto, né, na sala, aí eu acabei aderindo. Não preciso mais deixar a fio em amarelo. Tudo certo. Retrações já postas. Começar pelo dólar, né? Vamos lá. 60 minutos a gente, né, analisou ontem que a gente estava com uma tendência mais baixista, né? O OBV voltando para as mínimas, acreditando muito, né, na queda do dólar para hoje. E a gente abriu inesperadamente com um gap de alta, né? E viemos testar a retração de 38, né, a última retração, o último ponto de resistência, né? Se rompesse aqui, a gente podia considerar inclusive buscar novamente o topo e não acontece, né? A gente tem um martelo no topo nos 60 minutos, só que interessante, né? Para quem gosta de operar um time frame mais longo, né? Entrada no rompimento desta mínima com stop na máxima, né? Um stop caro, 30 pontos, mas alvos também igualmente 1 para 1 e posteriormente, né? A gente podia buscar fundo já que estávamos trabalhando abaixo aí da retração de 61, tá? Enfim, mercado respeitando nossas análises, 60 minutos é queda e diário também segue caindo, né? Esse falso rompimento no OBV aqui, como não teve confirmação de preço, né? Nada de pensado em compra. E agora que ele voltou para o topo e não rompeu, né? E volta a cair, a OBV volta a cair, a gente tem uma tendência de baixa sendo armada em dólar. E hoje nos 5 minutos, né, como eu falei, a gente abriu com gap de alta, um gap bastante interessante de alta, né, 27, 28 pontos, e seu primeiro movimento também foi de alta, né, armou um pivôzinho ali na retração de 38, confirmando esse rompimento, né, a gente podia pensar em uma entrada com alvo mais para cima, só que, né, retração de 38, o mercado foi e voltou, fechou praticamente em cima, né, médias todas afastadas, inclusive a de 9. Né? Muito complicado fazer uma. E a gente também trabalhando nas máximas, nas bandas superiores de Bollinger, né? Que é difícil. Por mais que elas estivessem, né, abertas, a gente estava na abertura, então não tinha como saber se essa tendência estava se iniciando ou se ia ser por uma inversão. Né? Então era mais um ponto que complicava. Né? Sem contar aqui que eu tenho duas linhas traçadas que foram as entradas, né? Martelo nos 5 minutos no topo para buscar o fundo, né? Alvo acabou não atingindo, faltou coisa de 2 pontos aí para atingir o fundo. O mercado chegou a dar 5 pontos de gain e voltou. E depois mais um martelinho no topo, e esse sim, né, veio com vontade. Alvo de 1 para 1, média de 9, média de 20, assim por diante. Beleza, o mercado gera uma consolidação. Temos este topo, opa, deixa eu tirar o imã. Este topo com este fundo gerou uma consolidação, porque nos candles a seguir, né, a gente não renovava topo e não renovava fundo. Aqui a gente até tentou um rompimento, não conseguiu, voltou, as médias seguiam ascendentes, muito pavio, né? Pavio normalmente mostra indecisão ou exaustão, nesse caso aqui era claramente uma indecisão, porque a gente vinha também o S&P subindo, o índice caindo e o dólar lateral. Né? Normalmente quando a gente vê o S&P subindo, a gente espera que o índice também suba. Né? Isso já estava contra as leis do universo aí. Portanto, o mercado já mostrava com antecedência de que, né, não estava um dia ideal, um dia tendencioso, um dia direcional, um dia fácil. Um aluno me mandou mensagem perguntando se aqui podia ter uma entrada, né, perdendo o pivôzinho aqui o 25. Eu disse que poderia, tá? É bem plausível. É aquela história, né? Quando a gente está dentro de uma consolidação, normalmente antes do rompimento a gente tem um pullbackzinho alarmando uma tendência. Né? Então a gente tinha aqui topo, fundo, um topo mais baixo e na perda deste fundo a gente podia pensar em uma venda por violação ou, né, por confirmação no final do candle, tá? E a gente teria alvos a partir deste ponto, com o primeiro alvo lá no 75, alvo atingido. Só lembrando, tá, gente, que isso aqui era um pivôzinho, um micro pivô, né? Porque a gente estava dentro de uma consolidação. E quando de fato a gente rompe essa consolidação e armando um pivô, é só aqui no candle 28, tá?
E aí sim temos um pivô macro, um pivô que já deu espaço para o mercado andar e foi um pivô que rompeu uma consolidação. Portanto, agora temos um pivô e também mais uma entrada. Tá verde, mas é uma entrada de venda, tá? Na perda dele, pós um pullback na média de 9, com stop aqui em cima, tá? Bem-vindo. Entrada clássica, respeitando as médias de 9 e de 20, rompendo o pivô de baixa, confirmando também uma tendência de baixa. Tendo seu primeiro alvo, tá? 357, 358 aí. Rompendo ele, né? O mercado bateu, respeitou, consolidou um pouquinho e voltou. A gente podia jogar aqui para o segundo alvo, tá? 3,42. Lembrando que a gente tinha o fundo no 46,5, né? Um fundo que poderia ser respeitado. Então, antes do alvo 42, a gente tinha um fundo. Se rompido, aí sim a gente buscava o 42. E por fim, já que rompeu todos os alvos, terceiro e último alvo, tá? 316. Né? Nosso último alvo de FIBO, a gente sabe que o mercado não passa reto do terceiro alvo de FIBO, é muito difícil e tá lá, né? Bateu no terceiro alvo e voltou a subir. Eu vou até apagar a retração aqui do dia anterior, porque a gente já rompeu, tá? E a gente agora tem uma nova. Na máxima, na mínima, a gente só ajusta e tem as retrações. A partir do momento que o mercado fez topo e fundo, a gente tem as retrações. Tá lá. O mercado primeiro corrige, se volta a perder para buscar fundo não aconteceu, né? Ganhou média de 9, ganhou média de 20, ganhou o topo anterior. Já temos aqui uma tendência de alta sendo assumida, tá? Fundo, pivô, opa, passei um pouquinho. Pullback na média de 9 e mais um rompimento, mais uma entrada aqui em cima. Tá? Rompendo o pivôzinho de alta, né? Porque o mercado já fez fundo, provavelmente vai buscar pelo menos a retração de 61.8, não necessariamente ia trabalhar lá no 68, porém o mercado, né, perdeu o 61, né, já que ele ganha, ou melhor, já que ele ganhou o 61, né, é tendencioso que ele vá lá para o 380, novamente a última retração de FIBO, tá? Rompendo inclusive o primeiro alvo, vamos ver se pega o segundo. Tá, justamente no segundo alvo de FIBO, que também é respeitado, né? Respeitado porque é o segundo alvo de FIBO, respeitado porque é a terceira retração de FIBO do dia, respeitado porque é uma média de 200 descendente, tá? E a partir daqui o mercado, né, consolida. O que é consolidar? O mercado fez esta pernada, né, do fundo ao topo. You were moved. Do fundo ao topo. Portanto, enquanto a gente não renovar esse topo ou não perder esse fundo, o mercado segue consolidado, uma consolidação gigantesca. Obviamente a gente pode ter uma micro tendência dentro dessa consolidação, mas é assim que a gente tem que olhar, tá? Lembrando que a gente está exatamente no meio das retrações de FIBO, né? Ganhando 38 a gente volta para o topo e perdendo 61 a gente volta para o fundo, tá? Por que fundo? Porque o mercado, né, caiu em relação a ontem, por isso que a FIBO está de cima para baixo. Beleza? Então fiquem com esses pontos, tá? 352 caso o mercado abra com gap de baixa, né? As médias querendo apontar para baixo. 52 e perdendo ele, volta lá para o 308, o fundo do dia. Falando ainda em tendência, o OBV segue caindo. A gente não perdeu ainda o último fundo. Vamos ver como ele vai se comportar amanhã. Talvez ele consolide, pelo menos no primeiro momento, para depois tomar um rumo, tá? Nos 60 minutos a gente chega abaixo das médias, inclusive da de 20. E no diário, né, já falei, segue caindo, perdeu o fundo anterior inclusive, tá? Outro detalhe, tá? Apesar de tudo estar mostrando queda, a gente novamente fechou acima da média de 20. Ela começa a ficar lateral, né, não está mais ascendente, mas a gente ainda fechou acima, tá? Então mostra que tem, né, tem resistência, tem comprador aí. Tem gente querendo levar o dólar para cima ainda. Ou tá vendendo mais barato, vendendo mais caro, né? Porque quem quer vender caro, então não quer deixar o preço cair para poder vender mais e assim por diante. E é o OBV que mostra esses movimentos para gente, né? Porque o preço não cai e o OBV segue, né, fazendo fundo. Então vamos ficar de olho aí, que a qualquer momento o dólar pode dar as caras e voltar para o fundo. Já no índice, gente, índice bem lateral nos últimos dias, né? Questão de dois dias inteiros praticamente na mesma range. E o índice também nos 60 minutos segue, apesar de estar caindo, um canal de baixo aqui está bem lateral. E no diário, né, a gente segue subindo, renovou um topo aqui, não conseguiu romper. Não ganhamos aí a retração de 50 ainda, né, que a gente
falou bastante dela. As médias começam a apontar para baixo no diário, pelo menos a média de 20, a de 9 ainda segue subindo por conta dessa porrada. Vamos esperar amanhã, já que a gente não renovou topo, né? A chance de que a gente volte para o fundo aumenta, né? A gente está falando de um fundo aqui de 4.800 pontos, por isso que a gente vai precisar de mais alguma confirmação. Porém, o fato dele não renovar esse topo no ABV, não ganhar o topo hoje, né, mesmo com o S&P subindo, mostra aí fraqueza na compra. Talvez dê uma azedada aí para o nosso índice. Vamos lá para 5 minutos. Índice bastante chato, tá, na parte da manhã. Abriu ali com um gap de alta e seu primeiro movimento foi de baixa, caiu 800 pontos. E depois, para nossa surpresa, né, perdeu inclusive a retração de 50. Ele volta e recupera tudo, né? 90% do movimento ele volta para cima, depois ele volta para o fundo e perde fundo. Faz mais uma correção de 600 pontos e volta para o fundo, renovando o fundo mais uma vez. Então o que a gente consegue concluir aqui? Operável, praticamente nada, né? Eu já falei que perdendo a retração de 50, o ideal é que a gente busque, o esperado é que a gente busque fundo, aconteceu, né? Mas da forma como aconteceu para mim não teve entrada nenhuma, tá? Mas as análises seguem. Chegou no fundo, não perdeu o fundo, volta para a retração de 50, né? Ganhou a retração de 50, normalmente volta para o topo. O mercado, né, rompe até o topo anterior, faz mais uma correção, renova topo, mas não ganha força para subir ali na máxima, faltando ali coisa de 315 pontos, tá? Ele consolida e volta a cair, volta para o fundo, e para nossa surpresa a gente tem um martelo no fundo do dia, né, dando a entender que o mercado quer voltar a subir e buscar novamente a retração de 50. Porém, como o mercado agiu hoje, mais parece que ele vai fazer um pullback para voltar a cair, né? Por enquanto é isso que está mostrando pra gente. Como eu falei, nos 60 minutos a gente está bem consolidado, porém no diário a gente já mostra uma fraqueza na compra por não ter continuado essa sequência de alta. Então a gente não tem muito o que falar. Hoje o dia foi bem lateral e estressado para o índice, tá? O que a gente faz aqui, basicamente, ajustar nossa FIBO, tá? Podia estar trabalhando com essa FIBO? Poderia, porque a gente viu que foi respeitado e está trabalhando dentro da mesma range. Ou a gente pode também atualizar o fundo e topo e ter uma FIBA um pouco maior, né? Vamos ver se faz sentido nisso amanhã para nós. O mercado fez o fundo, corrigiu aí 800 pontos, normalmente ele corrige até 50. Quem sabe amanhã a gente não vê um gapzinho de alta aí para bater lá e depois possivelmente voltar a cair. Beleza? Então não esqueçam aí, retração importante no 120, 120. Fundo importante caso o mercado abra com gap de baixa querendo cair, né? O 119 mil vai ser o nosso primeiro alvo. Caso ele rompa média de retração de 50, rompa 200, comece a trabalhar acima, vai ter que ganhar esse topo anterior, tá? 120, 870. Esses três topinhos aqui vão servir de resistência, então tomem cuidado, tá? Entre os 120, 650 até os 120, 850 vai ser uma resistência boa para o índice. Rompendo elas, a gente não tem mais nada que segure o índice até os 121 e 200 pontos. Beleza? Então, pessoal, fiquem com esse vídeo. Não esqueçam de dar o likezinho, comentar aí, para eu ler depois o que vocês estão achando dos vídeos. Beleza, pessoal? Já já começa a nossa mentoria, né? Para quem vai fazer a mentoria online na Falcon, eu que vou dar essa semana. Então a gente se vê já já. Valeu, pessoal.